Bolsonaro foi julgado num julgamento político, teatral, soviético. Ele é um preso político, a gente tem que sempre bater nessa tecla. E o mínimo que se exige é que ele esteja em casa com cuidados médicos, idoso, comorbidades. Ministro do Supremo, André Mendonça, concede prisão domiciliar. Breaking news: o Moraes cumpriu a lei ou está pretendendo cumpri-la. Está deixando de ser médico e vai ouvir a equipe. E vai até permitir que um médico particular do Bolsonaro participe. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. PGR reacionada, conflito de interesses e suspeição de Toffoli. O senador Eduardo Girão acionou o Procurador-Geral da República Paulo Gonet para analisar um possível conflito de interesses e suspeição do ministro Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal como relator do inquérito que investiga supostas fraudes envolvendo o Banco Master. A solicitação sustenta que as decisões de Toffoli ao longo da investigação levantam dúvidas sobre a imparcialidade do ministro. Na representação, Girão afirma que relações comerciais envolvendo familiares e pessoas próximas ao ministro com personagens ligados ao Banco Master poderiam caracterizar situação de conflito de interesses. Para o senador, mesmo que não haja participação direta do ministro nos negócios, o contexto exigiria seu afastamento do processo para preservar a credibilidade da investigação. E Moraes autoriza acesso irrestrito de médico pessoal a Bolsonaro na prisão. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes autorizou nesta segunda-feira que o cirurgião Cláudio Birolini, médico de confiança do ex-presidente Jair Bolsonaro, tenha acesso irrestrito ao ex-mandatário na prisão, localizada na Papudinha. A decisão garante a Birolini o direito de prestar assistência médica integral e permanente sempre que necessário. Na prática, ele poderá acompanhar Bolsonaro 24 horas por dia, conforme a necessidade clínica do paciente. A decisão do ministro atende a pedido da defesa e reforça a preocupação com o estado de saúde do ex-presidente, que já passou por múltiplos procedimentos cirúrgicos nos últimos anos. Vamos começar falando de Bolsonaro. Moraes autoriza médico na perícia, mas mérito da domiciliar ainda não foi julgado. É como se o sistema inteiro jogasse ping-pong com você. Cada pequeno avanço viesse depois de muita pressão. O Moraes autorizou o médico particular Cláudio Birolini a acompanhar a perícia de Bolsonaro na Papuda. A Polícia Federal tem 10 dias para responder. Se a prisão representa risco à vida do ex-presidente, mas o mérito da domiciliar ainda não foi julgado. Gilmar rejeitou a formalidade por formalidade e não pelo conteúdo. Eu também queria aproveitar essa pauta do Bolsonaro que eu comentei aqui anteriormente, já convidando os meus colegas, mas o Bolsonaro também, além disso, pediu para receber o Tarcísio de Freitas, governador aqui de São Paulo, junto com o seu cunhado, irmão da Michele. E o sonho da Faria Lima continua, Rodrigo Constantino. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Emílio. Vamos lá, né? 2 assuntos correlatos. Primeiro, vamos falar da questão da domiciliar, né? Hoje tem reportagem aí dizendo que essa pode ser a tendência natural do Supremo, até o Alexandre de Moraes, mas de forma gradual e tudo. Bom, Bolsonaro foi julgado num julgamento político, teatral, soviético. Ele é um preso político, a gente tem que sempre bater nessa tecla. E o mínimo que se exige é que ele esteja em casa com cuidados médicos, idoso, comorbidades e por aí vai. Então a gente entende a família, principalmente a esposa dele, se sentir aliviada com o upgrade que ele recebeu indo para Papudinha, né? De fato, melhorou a circunstância, mas o próprio Carlos Bolsonaro, no dia, já tinha se manifestado, lembrando, né, que ele é perseguido sem crime e que as condições, mesmo na Papudinha, ainda são severas para o pai dele. Então, a gente não pode perder de vista isso, né? O Brasil de bem exige que Jair Bolsonaro, que nem julgado, condenado e preso devia estar, que ele vá para casa, ao menos. Collor de Mello está cumprindo sua prisão na cobertura em frente à Praia de Alagoas, até o Chico Brazão
condenado pelo assassinato da Marielle, foi para domiciliar por questões de saúde. Né? Então não faz nenhum sentido Jair Bolsonaro não estar em casa. Quanto às visitas, né, ele recebia, por exemplo, o Tarcísio, hoje tem uma outra reportagem que fala do espólio e das divisões internas em São Paulo. Tem lá o grupo do Tarcísio, o grupo da Michelle, o grupo do Eduardo Bolsonaro, e eles estariam disputando o mesmo nicho, né? Cada um tem sua preferência por candidatos, né? Não a presidente, mas a Senado e tudo mais, e isso pode estar gerando algum atrito, e nessa reportagem constava que Bolsonaro estava meio quieto observando, mas era o fiel da balança. Então, talvez seja isso. Talvez a reunião seja para exercer o papel de fiel da balança, tentar organizar e colocar uma certa ordem nessa disputa, né, interna em São Paulo. E no âmbito nacional, eu acho que já está claro que a escolha é o filho dele, o Flávio Bolsonaro. O Tarcísio finalmente se manifestou, dizendo: eu sou Flávio Bolsonaro, né? Então, ele vai disputar a reeleição. Acho que essa turma que ainda sonha com uma substituição, eu acho que está, enfim, na ótica deles, que o Tarcísio é preferível por ter menor rejeição. Eu acho que eles estão na torcida e não na análise para valer, né? O candidato é Flávio, Tarcísio vai apoiá-lo e espera-se que, com o tempo, apoie com mais vigor, né? E o vídeo que o Flávio gravou, já antecipando aí, né? Outro assunto, mas o vídeo que ele gravou nesse final de semana, que teve boa repercussão, é um vídeo que demonstra essa maturidade política, né? Essa visão de agregar, de união com a centro-direita, inclusive mencionando por nome esses governadores todos, né? Ratinho, Tarcísio, o Caiado, o Zema, a própria Michelle e por aí vai. Então, esse é o tom. Eu acho que o Flávio precisa costurar acordos, precisa capturar o apoio de gente do centro que tem rejeição ao bolsonarismo, e acho que ele está entendendo esse jogo e fazendo a coisa de forma correta. Antes de passar a palavra para os outros colegas que estão aqui comigo, eu gostaria até já de emendar a próxima pauta, que eu acho que a gente consegue aqui fazer também consegue convergir aí tudo numa só. O Mendonça, o ministro do Supremo, André Mendonça, concede prisão domiciliar a suspeito de operar fraudes bilionárias no INSS. É como se a justiça tivesse dois pesos e duas medidas. Um para quem rouba aposentado, o outro para quem incomoda o sistema, né? O André Mendonça concedeu prisão domiciliar a Silvio Feitosa, suspeito de ser o diretor financeiro do esquema bilionário de fraudes do INSS. O motivo, eu pergunto para vocês, qual o motivo? Saúde. Saúde grave, com 90% das artérias obstruídas. Mas peraí, o Bolsonaro também tem quadro grave, sequelas da facada, crise de soluço, 70 anos, e o Gilmar negou a domiciliar por formalidade. Quem rouba bilhões de aposentado vai para casa. Quem é ex-presidente fica na cadeia. É isso, né? Juliana, esse é o Brasil de hoje, né? Que o Constantino aqui bem comentava. Preso político, né? A gente vê os dois pesos, as duas medidas, como a gente sempre traz aqui no programa. Olha, a justiça brasileira hoje em dia nos envergonha, né? Nós temos um STF totalmente aparelhado e Bolsonaro também corre risco de vida. Bolsonaro tem todos os tipos de problemas decorrente da facada e também da idade, né? Mas eu já disse que eles não mandam o Bolsonaro para casa por causa do capital político dele, né? Para ele não interferir as eleições. Porque se você lembrar, nas últimas eleições, pessoas que tiveram o apoio do Bolsonaro, muitas disseram que tinham, conseguiram se eleger. Então a ideia é manter Bolsonaro preso, sem acesso a telefone, a internet, a outros políticos, né? E essa é a diferença. O rombo do INSS, a gente sabe que envolve totalmente esse desgoverno. Então, né, a gente vai ver, ele é amigo do pai de alguém ali. É um absurdo o que está acontecendo. Não mandaram o ministro, né,
o Careca disse que não podia julgar se o Bolsonaro podia ter, né, uma prisão humanitária, passou lá para aquele outro senhor e ele disse, por uma coisa técnica, que eu ouvi advogados falando que não é verdade, que ele não poderia ir para casa, mas isso tudo é para barrar o capital político. A gente vive num país hoje em dia que, se você é de direita, você já é considerado um criminoso. Hoje o Alexandre de Moraes mandou um traficante de crack para casa, disse que não era bastante ele traficar crack. Então isso aí já está a resposta que você precisa. Isso é verdadeiro 2 pesos, 2 medidas. A gente fica, nós brasileiros, né, honestos, né, de bem, a gente sempre se pergunta quando que a justiça virá, né? A gente sabe que ela vem, que seja divina, que seja na eternidade, mas aqui realmente sempre são dias sombrios, né? É complicado. Mas, Darcio, além aí né, disso que o Consta e a Juliana trouxeram sobre essa questão humanitária, vamos falar também um pouco de política e quero aproveitar o seu olhar político. Hoje você é um homem dentro aí da política, então você consegue enxergar também com esse lugar mais analítico. Esse pedido também do Bolsonaro para que o Tarcísio e o seu cunhado vão lá visitá-lo, você entende também, assim como consta, como como arrumar a hierarquia ali do negócio? É sempre importante lembrar que o Tarcísio é o governador de um estado que, sob o ponto de vista econômico, é mais rico do que a maioria dos países, né? Na América Latina, a economia do Brasil, primeiro, depois vem São Paulo. Então, é óbvio que a discussão com o Tarcísio, ela é fundamental para poder definir qualquer que seja o projeto, até mesmo um projeto em relação ao Flávio Bolsonaro. Como bem disse o Rodrigo Constantino, o Tarcísio já declarou que deve apoiar o Flávio, mas é sempre bom estar próximo e estabelecer esses alinhamentos para poder evitar os ruídos que a gente vem observando ultimamente, né? Muito falatório, muita intriga, desnecessária, inclusive. Enquanto isso, a gente observa essa justiça que é uma justiça revolucionária, né, Emelinho? Eu acho que o Rodrigo e a Júlia trouxeram aqui elementos que trazem assim a lembrança do regime soviético, onde você tem não análise do mérito em relação ao Bolsonaro, mas sim forma, que foi o caso da rejeição do Gilmar Mendes, que mostra que, na verdade, a justiça não é feita para poder estabelecer qualquer tipo de sentença ou punição para quem tem culpa, mas sim para poder atrasar em laudos, sentenças, comissões, pareceres, né? E isso vai exaurindo a saúde daquele que é alvo do regime. Isso acontecia também na União Soviética e, obviamente, enquanto isso, a saúde da pessoa vai sendo perdida, ou seja, é a foice, o martelo e a exaustão. Quando a foice não degola, o martelo não esmaga, a exaustão sufoca. E essa seletividade de escolher alguém para poder ir para casa, ela também é parte desse processo. Veja, aqueles que fraudaram o sistema bancário, em alguma medida, são vistos como heróis revolucionários, porque eles estão atentando contra o sistema burguês, contra as leis burguesas. É importante que num programa como o nosso a gente explique isso. Essas pessoas que cometeram esses crimes contra o INSS, contra o sistema bancário, na visão revolucionária, elas não são necessariamente criminosas. Isso é assustador, eu sei que é assustador. Então parece que é uma seletividade de momento. Não, tem método. Isso que a gente está vivendo é um processo revolucionário. Enfim, é lamentável e eu espero que, de algum modo, a gente possa despertar a população em relação a isso e possa escolher outro rumo para o Brasil. Hoje, esse rumo é soviético. Marcílio, eu quero ouvi-lo sobre essa decisão do ministro Moraes de pedir aí uma análise, uma avaliação da Polícia Federal. Foram, acho que, 39 perguntas feitas pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, agora que a PF vai se debruçar para dar um parecer, uma opinião, se Jair Bolsonaro deve ser conduzido à prisão domiciliar? Pois é. Depois de
sei lá quanto tempo, ele vai ouvir os médicos, né? Quer dizer, então o Moraes, ele passou até agora sendo o médico, né? Ele vestiu a toga branca, que ele tem várias no seu armário. Especialista em tudo. Em tudo. Eu já até disse aqui, ele tem uma toga preta, muito provavelmente, uma branca, que é quando ele é médico, e tem uma vermelha, que de vez em quando ele veste para ocasiões políticas. Até uma vermelha também. Uma vermelha. Agora, a branca, ele agora desvestiu a branca e parece que vai ouvir os médicos. E até, olha só, que absurdo, permitiu a participação de um médico particular. Quer dizer, é o básico do básico do básico que vira notícia justamente porque o Moraes vive na ilegalidade e vive nos impondo a ilegalidade. E de repente ele faz o óbvio, faz o básico, e nós temos olha só, breaking news, o Moraes cumpriu a lei ou está pretendendo cumpri-la, está deixando de ser médico e vai ouvir a equipe e vai até permitir que um médico particular do Bolsonaro participe. Vamos ver se essa participação vai ser uma participação efetiva. Não adianta deixar o médico participar e não ouvi-lo. Porque isso também é muito comum no direito. Tem até um termo que a gente usa, que é o contraditório reflexivo. Esse é uma expressão, porque não basta o contraditório, não basta você permitir que exista um falando diferente do outro. Tem que refletir em cima do que o outro falou de diferente. Então, porque é muito comum, né? O juiz fala assim, não, vamos ouvir as duas partes. Tá, mas você está permitindo que eles falem, mas você está refletindo sobre aquilo? Então, é necessário que participe o médico particular, mas que o Moraes ouça a opinião desse médico. Porque até agora o que ele fez com a opinião de médicos que não são da equipe da Polícia Federal é rechaçá-los, rejeitá-los e investigá-los, como aconteceu com o presidente do Conselho Federal de Medicina, que teve a sua sindicância cancelada, anulada pelo Moraes, e ele vai ser ouvido ainda pela Polícia Federal por ousar pensar diferente do Moraes. Então, eu espero que esse questionário seja de verdade, que o Moraes ouça os médicos, que deixe os médicos fazerem o seu trabalho, que escute o médico particular do Bolsonaro, porque eu não tenho dúvida que se isso ocorrer, ele vai deferir, tem de deferir, é imperativo que defira a prisão domiciliar humanitária, porque o Bolsonaro é uma pessoa que padece. Pô, o cara tem decorrências óbvias de uma facada, não é qualquer coisa. Tem soluços diuturnamente que podem engasgá-lo e ele vir a óbito. Tem um câncer. O que mais que precisa uma pessoa ter, em relação a ele, um pingo de humanidade? E é só isso que precisa para definir uma prisão humanitária, um pingo de humanidade.